As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarode, Dibon, Jazer, Minra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cades-Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado.
Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, a tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hataavá. Partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no monte Sefer. Partiram do monte Sefer e acamparam em Harada.
Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Hagidgade. Partiram de Hor-Hagidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o monte Hor, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 1º dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Hor. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. As fronteiras da terra. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zim até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz-Barneia, e sairá a Hazar-Adar e passará a Asmon. Depois esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Hor. Marquem a fronteira desde o Monte Hor até a entrada de Ramate. E as saídas desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar-Enã. Esta será para vocês a fronteira norte.
E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Hazarenã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gatitas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse a Moisés: São estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Haniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o chefe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Asser, o chefe Aiude, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Resposta de Jó: Por que prolongar a vida se o fim é certo? Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é do bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Meus amigos me enganaram. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada.
Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas?